A natureza do mal é um tema filosófico que concerne não apenas discussões religiosas sobre não só de natureza moral, mas também sobre a natureza de Deus, sobre o status ontológico do mal, como também o sentido que a gente enxerga nas coisas, porque que algo é moralmente condenável ou não. E existe aquela noção até bíblica, né, de que as crianças são puras. Mas se a gente olhar a experiência expandida, especialmente não apenas experiências pessoais nossas, mas assim, expandir o nosso horizonte de experiências com casos e relatos de outras pessoas, essa experiência, quando ela é muito anedótica e menos factual, como a gente tem, por exemplo, nesses casos criminais que são mais factuais do que anedóticas, fica difícil a gente chegar numa confiabilidade dessas experiências. Já nesses casos policiais, principalmente, a gente consegue expandir um pouco melhor o nosso horizonte de experiências com crianças disfuncionais, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo com vários casos, fica difícil você generalizar e identificar uma causa una comum a todos esses tipos de disfunções. Algumas têm predisposições genéticas, outras têm problemas neurais e psicológicos, outras sofreram abusos, mas também já tinham uma tendência natural. A gente pega o caso mais emblemático e famoso na internet, assim, mundialmente famoso, da Beth Thomas, que é um caso de uma menina que teve remissão de sintomas, fez umas terapias alternativas baseadas em muita pseudociência, e foi um dos poucos casos que houve remissão dos sintomas. Mas o que faz, por exemplo, porque a gente sabe que na nossa experiência a gente não pode nem generalizar nem para um lado nem para o outro, né? Assim, do ponto de vista mais investigativo, a gente não pode falar que é tudo preto, tudo no branco, e a gente não tem nem como mensurar a totalidade, né, da experiência humana das crianças em diferentes instantes de tempo, e como que a gente mensura essa variável qualitativa do que é ou não ser funcional, né? Mas o mal, assim como qualquer pessoa que tem uma orientação por filosofia clássica e pelo catolicismo, eu tendo a defender a tese de que o mal, ele não tem ontos, né? O mal, ele não tem essência propriamente, né? Mas o mal não ter essência não significa dizer que o mal não existe, porque o mal existe enquanto relação. E essa relação, quando a gente fala de privação e negação ontológica, não vou dizer ontológica, né? Ontológica mais no sentido de conceito de mal, que é um mal que existe por relação, mas ôntica, então no sentido do ser sendo propriamente dito. O mal, ele se dá, e a gente o reconhece de uma maneira mais universal através de uma relação de danos, uma relação de propriamente negação, destruição. E essa destruição, ela não necessariamente se restringe ao campo físico, mas entra no campo psicológico propriamente também, e no aspecto também ontológico de atualizações das potências, ou seja, destruição ou deturpação do crescimento, né? E aqui entra outro conceito, que é propriamente a ideia de ser um desvio teleológico, negando propriamente aquilo que é o chamado natural, entre outras coisas. Eu preciso de casos específicos para falar sobre isso, mas uma disfunção do fim, né? É justamente daí que vem disfuncionalidade, porque a funcionalidade é propriamente essa relação com um objetivo, e necessariamente a ideia de funcionalidade é uma ideia inescapavelmente teleológica.
Mas sem entrar muito nesses nuances da filosofia, olhando mais na relação prática, a gente vê que principalmente aquelas coisas que são mais hediondas do ponto de vista humanitário, ela vem dessa relação de destruição, e essa relação de destruição muitas vezes ela surge de uma deturpação da escala de valores natural. É porque existe a escala de valores social, intersubjetiva, e existe a escala de valores naturais propriamente, que são investigadas especialmente pela filosofia. E quando a gente coloca a alma humana abaixo do valor infinito que ela tem, enquanto algo que participa da eternidade, né, o espírito imortal da razão, nós vemos que as pessoas sacrificam almas humanas em prol de coisas mundanas passageiras e que naturalmente vão morrer tal qual o mundo, nesse ciclo alquímico de dissolução e de coagulação e dissolução, que é propriamente o ciclo natural da matéria, a recombinação de partículas de composição, que é justamente o que a gente vê na química. Agora, se a gente fala que existe uma subversão da hierarquia ontológica das coisas, a gente já presume uma escala de valores e, obviamente, um sistema de moralidade. E como ocidentais, nós tendemos a herdar esse sistema de moralidade, né? Alguns mais integralmente que outros, do catolicismo, certo? O catolicismo, ele, aceite ou não, é a pedra angular cultural da civilização ocidental, certo? Conjunto também com o direito romano e a filosofia clássica. Embora os modernos eles se afastem mais disso, mas os modernos naturalmente eles estão mais como uma dissidência da civilização ocidental propriamente dita, né? Tem até um livro, eu não cheguei a ler esse livro, tá? Que fala sobre a queda do Ocidente, o suicídio do Ocidente, como o progressismo ele leva a uma dissidência das bases culturais. Enfim, faz parte do pensamento revolucionário, mas não é isso que me concerne agora. O que me concerne agora é como a nossa noção de moralidade ela tá intrinsecamente ligada a essas coisas que meio que ficaram escondidas no porão do nosso subconsciente, baseado nesses arquétipos, e que nos foi passado esse sistema de moralidade e que ele é reforçado pelo sentimento da empatia. Mas em última análise, se a gente volta à questão do mal, nós não estamos falando de sofrimento, até porque o sofrimento ele pode ser funcional, ele pode servir para um bem. Então, portanto, ele é bom por consequência. Enquanto o mal ele está muito mais relacionado a uma relação de privação e negação, inclusive, né, dos aspectos psíquicos e da funcionalidade, certo? E quando a gente fala de desvio teleológico, nós estamos falando de uma privação da funcionalidade, parcial ou total. E parcial, lógico, tem vários graus de parcialidade. Sendo assim, quando a gente vai falar por que uma criança ela pode ser maligna, essa maldade, tanto em aspectos de criação quanto genéticos, ela pode ser dada. Assim como uma pessoa pode ser boa apesar do passado familiar dela. O que a gente necessita entender é o quão significativo é essa população, o que também é complicado, porque existem pessoas que são maledicentes, mentirosas, desde o berço, porque é criada assim pelos pais, e elas não são percebidas necessariamente, socialmente, como tais. Então percebe que existe um problema de mensurabilidade, à exceção de casos muito díspares, muito distantes do meio. Mas quando a gente fala, principalmente quando Cristo fala, que os pequeninos eles são puros de coração, ele está utilizando esse símbolo, que em parte é literal, não de forma absoluta, mas em parte é literal, de que a criança é um conjunto de potências a ser atualizada, né?
e que ainda não passou por esse desenvolvimento dessa mácula e consolidação de hábitos, principalmente dos pais. Então, quando o Cristo usa esse símbolo, e aqui eu não estou revogando a exegese, porque eu estudo filosofia, eu sou mais qualificado, sei lá, que doutores da igreja para falar disso, jamais. Eu estou, como qualquer intelectual, disposto a ser falseado. Mas me parece que a figura de linguagem e o símbolo usado aqui pelo Cristo, que em parte é literal, está relacionado com a pureza do princípio. E essa pureza do princípio também está relacionada com os nossos pais, Adão e Eva, que ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles foram maculados. Então, quando ele fala criança, ele está falando daquilo que em princípio, a pessoa que em princípio não foi maculada por essas relações. Alguns podem interpretar isso como um bom selvagem, aquele que ainda não foi maculado pela civilização, mas essa é uma leitura muito restritiva, até porque existem maus nativos, né, maus indígenas que cometiam canibalismo para coisas piores. Mas essa figura de linguagem ela está mais relacionada com esse estado principial do desenvolvimento da vida, em que não há propriamente os percalços do desenvolvimento em um mundo naturalmente caído e imperfeito. Não ontologicamente mal. Não confunda com isso. Quando a gente fala mundo caído, não significa que esse mundo ele é mal em essência, mas que ele é limitado em essência pela sua própria natureza de efeito distante de uma causa primeira. Entende? Então, basicamente, o que eu tô falando é que a realidade, como ela é efeito do Criador e ela é naturalmente imperfeita, em certo sentido, ela é perfeita no sentido que ela é completa, né? Que nada lhe falta, mas ela é imperfeita no sentido de que ela não tem o grau de completude do Criador, e isso é natural porque o efeito é necessariamente menor que a causa. Existem esses defeitos no desenvolvimento propriamente do mundo, dos seres e por aí vai. Isso não está relacionado só à questão do pecado original ou a uma suposta falha do Criador, mas propriamente de que existe, e aqui entra um pouco a minha cosmovisão, coexiste, melhor dizendo, com a ordem, o caos natural. E ao coexistir o caos com a ordem, naturalmente vai existir aquilo que é típico, normativo, e aquilo que é deviante. Por quê? Porque a ordem coexiste com o caos. Embora a ordem seja maior, existe um grau de liberdade também natural. E a gente observa isso, principalmente com partículas, com energia, através do conceito de entropia, que é a incerteza de posições de partículas. Mas isso também existe no reino animal e também existe em sociedade. Então, assim como existe a função, existe a disfunção, mas a disfunção só é disfunção com relação ao parâmetro normativo da função. Entende? Então, uma criança pode ser má? Claro. Entende? Mas quando nós falamos de ter uma pureza como criança, primeiro que eu não consigo reivindicar cientificamente que a maioria ou a norma da criança é ser pura, mas que estamos falando da pureza do princípio do desenvolvimento da vida, o princípio em que ainda não há esses percalços naturais de um mundo caído. Entende? É isso que o Cristo está tentando dizer, mas é claro, está tentando dizer, não disse, né? Quem sou eu para dizer o que o Logos quis dizer, né? Mas
olhando de um ponto de vista mais abstrato, aquilo que ele precisava explicar para pessoas de formação limitada, entende? É isso que eu tô tentando construir aqui, beleza? Dúvidas, nos seus comentários, insights próprios. Essa questão do mal é uma questão não apenas religiosa, mas como filosófica, cujo grau de seriedade exige uma precisão conceitual e que, como tudo, né, que eu vou lendo, naturalmente eu tenha uma visão mais completa disso no futuro. Porque já teve vídeo que eu gravei que depois eu li e eu falei, nossa, isso daqui não só complementaria, como completaria e integraria toda a minha linha de raciocínio. Então, às vezes, eu acabo tendo essa indução de que talvez um dia eu vai entender isso muito melhor do que eu entendo hoje. Mas a minha percepção sobre o mal e sobre ser puro como criança é essa. E é isso. Forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Forte abraço e tamo junto.